Vai lá, manda. Posso falar uma também, já que você está falando encenações aí, de Sim. peças e da literatura. Eu vou falar um evento aí que estreou na Broadway, também em 29 de 7 de 1980, né? Portanto, aí, há 42 anos atrás, o David Bowie fazia a sua estreia na Broadway com a peça O Homem-Elefante, uma peça do diretor Jeff Hofstas. Ele convidou o David Bowie para participar dessa produção, e no papel principal, que é mais interessante, né? Após a saída do ator que fazia esse papel, que era o Philip Anglin. Ele desistiu de fazer o papel. O David Bowie estava voltando de uma turnê mundial e ele estava prestes a lançar um álbum que depois viria a fazer muito sucesso dele, que é o Scary Monsters and Super Creeps, lançado em setembro de 1980. Ele estava prestes a estrear isso ele teve 24 horas para decidir se ele poderia fazer esse papel ou não, e ele aceitou de imediato o convite do diretor. O mais bacana da história é que ele impressionou muito o elenco e a plateia ao interpretar o papel principal do Homem-Elefante, que é um personagem verídico, né, chamado Joseph Merrick, que é um homem totalmente deformado. Ele teve um problema de saúde que é desconhecido, né? Esse Joseph Merrick, ele nasceu na Inglaterra em 1862 e ele desenvolveu uma condição médica estranha que causava severas deformidades nos órgãos e nos ossos, né? Deixando ele totalmente desfigurado. Acho que tem uma foto dele, é esse cara aí mesmo. É esse cara, né? Essa é a foto do própria pessoa, né? Que tinha, esse é o Joseph Merrick, exatamente. E ele não tinha condição de conseguir trabalho, ele acabou virando uma atração num circo, né, num show de horrores, e ele passou a ter o nome de Homem-Elefante. Então tem filme, inclusive, que fala do Joseph Merrick, né? Mas o interessante do David Bowie nessa história é que ele interpretou o papel do Joseph Merrick sem usar maquiagem. Se puder voltar nas fotos do Bowie, ele está com a caracterização que ele usou na peça à esquerda ali. Né? Você está vendo que está lá o The Elephant Man, né? Ele está usando, e ali no centro ele está em uma das poses que ele fazia no palco para interpretar. E ele foi muito elogiado e por conta de não usar maquiagem, só com a expressão corporal. E ele, a cada apresentação, ele forçava tanto o corpo em posições dolorosas e retorcidas que o pessoal realmente acreditava nessa incorporação aí do personagem. Essa peça foi levada à Broadway e a crítica foi extremamente favorável, considerando ele excelente em seu papel. Só teve crítica positiva. Como parte do trabalho de pesquisa para a caracterização desse personagem, o Bowie visitou o hospital londrino onde estão guardados os ossos do Joseph Merrick. E uma igreja de papel, que você vê aí ele segurando a cúpula da igreja ali, uma igreja de papel de papel cartão que o próprio Joseph Merrick construiu como um símbolo da busca pela paz espiritual, né? Essa produção ela foi encenada no Booth Theatre, na Broadway, entre setembro de 1980 e janeiro de 81. As apresentações foram todas lotadas e receberam muitos elogios, como eu já falei, né? E na estreia estiveram presentes John Lennon, Yoko Ono, o Dave Hockney, que era um pintor expoente também da pop art britânica, né? E o Andy Warhol, né, estiveram presentes, e 3 meses depois da estreia, em 8 de dezembro de 1980, o Lennon foi assassinado pelo Mark Chapman. Nossa, né? Foi bem nessa época. Bem nessa época, né? Uma época que o Bowie estava morando em Nova York. Né? Até para a gente contextualizar, eu queria falar um pouquinho da história, bem rápido, assim, do David Bowie, né? Ele teve um início de carreira até pouco expressivo ali na final da década de 60, né?
E não tendo muito sucesso ali com a música, ele foi estudar artes dramáticas, mímicas, entrou para o circo e, em paralelo à criação dos seus personagens, ele continuava a compor e gravar suas músicas, né? Para ganhar a vida, ele foi gravar comerciais, participou de um filme em 1969, que é o Love You Till Thursday, é um curta-metragem de 30 minutos, e ele também foi dono de um pub em Londres, chamado Three Turns. Ele mudou para Nova York, passou um período de trevas aí, combatendo um vício por cocaína, acabou se mudando para a Suíça, começou a pintar, foi morar em Berlim, se separou da sua esposa Angela em 1981. Após o sucesso do protagonismo dele no Homem-Elefante, o Bowie gravou Under Pressure com o Queen, né? E ainda no mesmo ano ele participou e fez a trilha sonora, né, do filme alemão Christiane F., do diretor Uli Edel. Né? Tanto que no último domingo, agora, dia 24/7, o Cine Belas Artes aqui em São Paulo, ele exibiu o filme Christiane F., com trilha sonora executada ao vivo pelo André Frateschi e Miranda Cassim nos vocais, acompanhados pela banda Heroes, formado pelos músicos Ângelo Canaan na bateria, Renato Cortez no baixo, Fernando Coelho na guitarra e Thiago Sormani no saxofone. A sessão foi organizada para comemorar os 50 anos do álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, do David Bowie, e os 40 anos do filme Eu, Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Então foi uma apresentação que rolou aqui no Belas Artes. Legal, né, cara? Muito legal. Muito bom. O David Bowie era excepcional, né? Um cara muito eclético, né? Ele se virava nos 30, a carreira dele não decolou, ele foi pintar, ele foi escrever, ele participou de peças, ele teve um pub, ele foi levando, né? E uma coisa interessante, okay? Só um retrospecto da carreira dele também, com relação à parte de lançamentos em vídeos, filmes, cinemas e discos, né? O Bowie interpretou o papel principal numa adaptação televisiva em 1981 da peça Ball, de Bertolt Brecht, e em 1983 o Bowie estourou com o disco Let's Dance, já tinha gravado com o Queen, já estava mostrando as suas garras realmente para o mercado. Então o Let's Dance foi aí a confirmação do artista que ele acabou se tornando. Ele foi um expoente do que a gente chama, do que foi chamado, né, de glam rock, né, que é aquele estilo todo muito influenciado pela pop art, se maquiava, pintava de muitas cores, cabelo e maquiagem, tudo, né? No glam rock você tinha também o quê? O Alice Cooper, você tinha quem mais ali nessa pegada de glam rock aí nessa época? Cara, começou a ter um monte de influenciadores aí, né, com relação a esse estilo, né, porque ele veio realmente da pop art, então muita gente começou a se apresentar disso daí. Você falou Alice Cooper, né, tinha realmente, agora me foge o nome de um monte de gente que acabou sendo influenciada por isso. Peter Gabriel, Queen, né? Eu acho que o próprio Queen, o Peter Gabriel, ele veio nessa onda também com o Genesis, né? Depois ele acabou levando uma carreira solo. Acho que tinha muita gente que estava realmente indo nessa linha, né? Ainda sobre o Bowie, né? Em 85 ele se apresentou no Live Aid e gravou um vídeo que é legal pra caramba com o Mick Jagger da música Dancing in the Street. Em 86 ele participou de um filme chamado Absolute Beginners, que ele, inclusive, compôs a canção tema e homônima, né? Também em 86 ele participou do filme Labirinto, tem uma foto desse filme Labirinto, que é espetacular, cara. Quem não assistiu, é uma dica muito bacana. Ele no papel principal. Na época, hein? Eu assisti no cinema também, cara. Muito legal. Bom, muito legal. Ele no papel de Jared, o rei dos duendes. Ele tem, eu não lembro o nome da atriz, eu acabei não botando aqui na minha colinha, que faz o filme com ele, essa atriz, e o resto do elenco é de personagens de bonecos que foram feitos pelo cara que fez os Muppets. Cara, o filme é espetacular, e a trilha sonora é espetacular, e é do Bowie também, tem 5 músicas
do Bowie nesse filme. É muito legal, né? Ele atua e faz a música. Ele atua e fez a trilha sonora também. E é uma fase muito boa dele, que ele já está recuperado do vício com drogas, ele está muito focado aí na sua carreira, já tinha lançado Let's Dance, já estava completamente afirmado como um ator, né? Em 1990, o Bowie fez a primeira turnê que passou aqui pela América do Sul. Não sei se você lembra, aqui em São Paulo, eu cheguei aí no show dele com a abertura dos Titãs, lá no antigo Parque Antártica, né, o estádio do Palmeiras. Ele passou também pelo Rio e por Buenos Aires, né? Em 2004 ele passou por uma cirurgia cardíaca e tirou um pouco o pé do acelerador. E na noite de 10 de janeiro, dia do meu aniversário, em 2016, 2 dias após o 69º de aniversário, ele teve ele acabou falecendo por vítima de um câncer de fígado. Né? Essa é a história do David Bowie. Agora tem duas curiosidades desse cidadão. Fala aí, Marcelo. Não, eu ia só comentar, se você continuar aí, que tem um filme aí que você tem que pôr na sua lista aí, onde o David Bowie participa. Eu assisti, achei muito bom, e tem um personagem que é esse personagem que compôs a música desse filme, não foi David Bowie. O original, o nome desse filme é Merry Christmas, Mr. Lawrence, e no Brasil conhecido como Furiô em Nome da Honra. Ele é um filme que fala sobre guerra, Segunda Guerra Mundial, e contra os japoneses, e aí um dos personagens que compôs a música é Ryuichi Sakamoto, música maravilhosa de Ryuichi Sakamoto. Tem que se conhecer esse filme com David Bowie. É legal dar uma olhada realmente na biografia e na cinematografia dele, porque ele realmente participou de muitos filmes, não daria para citar todos aqui, inclusive no Christiane F., ele faz o papel de David Bowie, né? Ele é o David Bowie no filme, né? E também é outro filme que vale a pena se assistir, né? Então, a carreira dele é bastante interessante, né? Ele tem alguns curtas que ele promoveu, programas de televisão que não acabaram sendo divulgados em cinema e coisas assim, mas em documentários você acaba assistindo pedacinhos aí dessa carreira brilhante desse cara, né? Eu vou colocar, inclusive, aqui na tela imagenzinhas desse filme aqui, ó, só para ilustrar aqui, ó. Contextualizar, ó. Furiô. Quem puder assistir, quem puder achar esse filme, onde é que se pode assistir, vale a pena. E é ele ali, né? Ele tá na capa ali, né? Sim, ele junto com o outro personagem aqui. Não sei se é o próprio Ryuichi Sakamoto, né? Não sei. Não lembro. Que legal. Muito bom filme. Muito bom. Agora, uma curiosidade sobre o David Bowie. Na verdade, eu vou falar duas curiosidades rápidas dele aqui. Vamos lá. Em 1962, ele se meteu numa briga no colégio com George Underwood por conta de uma garota. Ele acabou recebendo um soco no olho esquerdo e foi forçado a ficar afastado da escola por 4 meses e passar por uma série de operações. Esse dano não foi totalmente reparado, deixando ele com a percepção deficiente e com a pupila permanentemente dilatada, o que acabou se tornando uma marca pessoal do artista. Embora ele tenha os 2 olhos azuis, aparenta que ele tem um olho de cada cor, um fenômeno conhecido como heterocromia. Apesar da briga violenta que ele teve com Underwood, o Bowie e ele continuaram amigos, inclusive o Underwood foi o cara que cuidou da parte artística nos primeiros álbuns do Bowie. Então a gente acha que o olho do Bowie ele tem um de cada cor de nascença, mas não é não, isso daí é um acidente de percurso mesmo. Pensei que fosse alguma coisa genética, alguma coisa assim. Pois é, e não é por causa de um soco, isso daí chama heterocromia, que mudou, ele ficou com a pupila totalmente dilatada, ele perdeu um pouco da percepção da visão também por causa disso, né? E uma outra coisa interessante da carreira do David Bowie, o nome do David Bowie é David Robert Jones, né? E ele começou a carreira dele usando o nome David Jones, e ele acabava sendo confundido com o David Jones do The Monkees, que é o band leader do The Monkees. Aí ele começou a usar o sobrenome de Bowie por conta de Jim Bowie,
que era um soldado americano que viveu entre os séculos 18 e 19, e ele ficou conhecido porque ele enfrentou os mexicanos, lutou contra os mexicanos no domínio do Texas, né? E esse Jim Bowie, ele popularizou um tipo de faca, que é essa faca de caça aí, que ela tem grandes proporções e um cabo não cilíndrico, chamada faca Bowie. Daí Então, que ele escolheu esse nome por causa desse personagem que criou essa faca, ou popularizou essa faca. Exatamente. O nome de David Bowie veio desse personagem e tem tudo a ver com essa faca que vocês estão vendo aí. Acho que muita gente que está assistindo aqui, quando eu coloquei essa faca aqui, o pessoal ficou falando, nossa, o que tem a ver a faca com o nome do David Bowie, né? Eu já conhecia faca tipo Bowie, né? Até surgiu uma lenda, uma época, que ele tinha se envolvido com uma briga e que alguém tinha cortado um dos olhos dele com uma faca desse tipo, por isso que o olho ficou diferente e a faca era um tipo Bowie. Mas é só lenda, né? Na verdade, não é isso que aconteceu, né? Helmut está aqui para desmistificar essas coisas. Muito bem, muito bem.